Estamos de volta, pessoal, né? Vamos agora fazer aqui o nosso SQL de insert. Vamos colocar aqui o close, né? Close, o SQL.clear, SQL.add, e aqui vamos colocar o insert into acesso, vamos colocar aqui o abrir parênteses e colocar o que é que a gente vai precisar inserir o ID do usuário, o ID do usuário, certo? Vírgula, e o form ID, certo? O form, né, ID, form ID. Na verdade não é ID usuário, é usuário ID, que é uma chave estrangeira, usuário ID, certo? Beleza. E agora vamos botar aqui um SQL.add novamente e vamos colocar aqui os values. E aqui, pessoal, a gente vai botar aqui o user dos pontos. Você pode colocar o que você quiser aqui, user. E aqui eu vou botar, como eu já usei esse mesmo parâmetro lá em cima, eu vou usar o mesmo. E o form. Pronto. Criados os values, agora eu vou criar aqui o param by name, né? Que vai receber o valor, né? Então, o user, certo? Ponto value, ele vai receber o SQL usuário ID ponto value. E eu vou pegar esse mesmo cara aqui para a gente não perder tempo. Vou pegar esse mesmo cara aqui, Ctrl V, certo? E aqui eu vou botar o form e o SQL listar formulário, o ID formulário, ponto value. Pronto. E aqui a gente faz o quê? Né? Ao invés de dar um op, a gente dá aquele famoso exec SQL. Pronto. Né? Tudo correndo bem, a gente vai fazer o seguinte, vai dar um criar mensagem e vai botar aqui, ó, sucesso. Aqui a gente vai botar aqui sucesso na operação. Aqui a gente vai colocar aqui tela liberada com sucesso. E aqui, ó, vamos colocar, dizer que é um success.png, que é
o nome da nossa imagem. E aqui eu vou vou dizer que a mensagem é a mensagem de OK. Pronto. Feito isso, eu venho aqui e no SQL underline listar permitida ponto refresh. Eu dou uma atualização, eu atualizo, né? Depois que fizer isso, eu atualizo o SQL, né? Dou um refresh nela para ela fazer a atualização e mostrar a permitida, a tela permitida, certo? Então, vamos testar aqui para ver se está funcionando, né? Se nossa lógica aqui correu tudo certinho. Vamos aqui, vamos aqui no controle de acesso. Beleza. Aqui eu tenho que diminuir aqui, mas tudo bem. Vamos testar aqui. Primeiro eu tenho que selecionar o usuário. Selecionar o usuário, porque se eu não selecionar o usuário aqui, ele vai dar um erro, certo? Eu tenho que selecionar o usuário. Eu também tenho que ver se o nosso SQL listar usuário, ela é maior que zero. Se ela for maior que zero, é porque ela tem pelo menos um usuário listado. Ou eu posso fazer o seguinte: eu preciso selecionar o usuário. Quando eu selecionar o usuário, eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer que não, eu já sei o que é que eu vou fazer, pessoal, porque isso aqui pode causar um problema. A gente pode criar um registro lá com o código zero, entendeu? O código ID zero. E isso vai ser um problema, entendeu? Mas tudo bem, isso aqui a gente vê os tratamentos que a gente vê depois. Vamos pesquisar aqui, José. Vamos pesquisar. Eu cliquei aqui, ó. E aí agora eu vou botar aqui a primeira tela, que é o código 1, né? Tela para ajuste de estoque. Vou liberar essa tela. Deu um erro. Deu um erro aqui, aí de usuário na linha 2. Na linha 2. Vamos ver o que foi que aconteceu. Na verdade aqui não é acesso, pessoal. Aqui é formulário. Gravar formulário. Não, tá certo. Tá certo. O que é que deu errado? Listar. Insert into acesso usuário ID. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui o acesso. Como é que tá? ID acesso, usuário ID e form ID. Form ID e usuário ID. Certo. Por que usuário ID
e form ID, form user, usuário ID, form ID, na linha 2, está dizendo que a linha 2 é que está com problema. Form, vou ver aqui. Vamos testar aqui de novo para ver se foi aquele espaço que tinha um espaço a mais aqui. Peraí. Vamos lá. Controle de acesso. Vamos colocar aqui, José. Vamos testar. E vamos botar aqui a tela. Install. Na verdade, pessoal, não é na verdade, não é a nosso insert. O problema é no select. O problema é no select. View testar permissão. Como é que tá aqui? View testar permissão. Certo, porque aqui, ó, eu não botei o SQL ponto clear. Eu não limpei, não fiz a limpeza do SQL. Então, vamos ver aqui agora se ele vai dar certo. Eu acredito que foi isso. Aqui, agora. Testar, liberar. Aí, ID usuário. ID usuário. Select from view testar permissão, onde o ID usuário testar permitido, deixa eu ver aqui, testar permitido, testar permitido não. Está permitido. Usuário ID, não tem o ID usuário. É o usuário ID. Usuário ID é usuário ID. Usuário ID. Porque na verdade o ID form tem, porque a gente pegou lá a gente fez um join com o ID do formulário com o Form ID do acesso de tela, aqui é do Form ID, certo? Então a gente fez um join, então a gente pegou todos os campos, né? Tanto do formulário, da tabela formulário, como da tabela acesso. Aí tem, só que o usuário ID só existe na tabela de acesso, certo? Então a gente tem que botar lá o usuário ID, porque aqui é uma chave estrangeira. Então foi isso que deu errado, foi o clear e o usuário ID que a gente, no caso o nome do campo que a gente colocou errado. Mas eu acredito que agora vai dar certo. Mas é bom que dê esses erros para que a gente consiga, né, sanar, e também vocês terminam aprendendo aí como... Vamos liberar agora aqui. Ok, sucesso, botei aqui sucesso, botei até errado, mas aqui ele já liberou, então já mostrou a tela, certo? Já mostrou a tela. Se a gente pegar aqui uma outra tela,
tela de cadastro e consulta de cliente e liberar. Ele vai liberar, certo? Só que ele está fazendo o seguinte, ele está mostrando, ele está mostrando apenas a tela que foi cadastrada, mas está liberado. Se a gente for aqui, ó, se a gente for aqui, se a gente for aqui, ó, no data, tá vendo aqui, ó, ele já está liberando aqui, ó, o ID, certo? Então, ó, Form ID 1 e Form ID 2, e o usuário é o mesmo usuário, certo? Então a gente já tem acesso ali, ok? Então é o seguinte, quando a gente fizer isso, então a gente tem que fazer o seguinte. Então a gente tem que fazer o seguinte, ó. Aqui, pessoal, ó, no listar aqui, ó, listar permitido, a gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente tem que fazer o seguinte. Tem que fazer o seguinte, ó. Quando a gente clicar aqui, quando a gente clicar aqui deixa eu ver uma coisa aqui, se esse... Ótimo, deixa eu ver o que é que está acontecendo. All select. Então, quando eu clicar aqui, eu quero que o cursor ele seja o endpoint, certo? A gente clicar aqui. Ok, então quando eu clicar aqui, ó, na verdade, quando eu clicar aqui no evento onCellClick, certo? No onCellClick, quando eu clicar no, lá no registro, eu vou fazer aqui, ó, um select. Vou fazer um select. Primeiro eu vou fazer aqui if dm.sql underline dm. Não. O SQL underline listar usuário ponto record count. Se ele for maior que zero, é porque ele tem um registro, né? Aí se ele tiver pelo menos um registro ali, for maior que zero, ele tem um registro e está ativo, certo? Se ele tiver um registro, né? Ele vai, aí sim eu faço isso aqui. Dá um do aqui e vou pegar aqui o SQL underline listar permitido, certo? Listar permitido, listar permitido. Aí eu vou botar aqui um begin, e aqui eu vou botar um close, um sql.clear, um sql.add,
no sql.add e vou selecionar. Select asterisco from todos os viel listar. Não, listar não, testar permissão, testar permissão, sql.add where, onde o usuário ID seja igual ao user. Só que eu tenho que botar 2 pontos aqui para ele entender que é o parâmetro. SQL underline SQL não, aqui é param by name user ponto value vai ser o SQL listar usuário, o ID usuário ponto value open. Pronto. Então é o seguinte, ó. E aqui é o seguinte. Aqui na hora que quando eu terminar aqui, eu vou fazer aqui o listar permitido. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer o mesmo where. Não. Aí eu aqui não, vou fazer o seguinte. Beleza. O que é que eu vou fazer aqui? Quando eu terminar aqui, eu vou pegar. Na verdade, eu não vou nem dar o refresh. Eu não vou nem dar o refresh ali. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse mesmo cara aqui, ó. Ctrl C. E venho aqui, ó. Quando terminar tudo aqui. Ele dá a mensagem. Eu aí. Ctrl V. Deu uma mensagem. Ok. Deu tudo certo. Ele vem e faz a mesma. E faz o mesmo teste, né? Então ele vai selecionar tudo onde o ID usuário seja do usuário que tá ali listado ali na nossa que está selecionado aqui. Então quando eu botar aqui José, né? Eu pesquisar aqui e clicar aqui, ó, ele já vai me dar aqui dizer, já vai mostrar aqui qual é a tela, qual é as telas que eu tenho acesso. E se eu vier aqui, ó, e botar aqui, ó, por exemplo, a tela de PDV, né, e botar liberar, ele vai, ó, também mostrar aqui a tela liberada, certo? Então, a gente está funcionando aqui perfeitamente. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui o desculpa aí, pessoal, o telefone tocou aqui. Então é o seguinte, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos aqui no OnDrawCell dessa grid aqui e vamos pegar esse mesmo código aqui, Ctrl C. Só um minuto, pessoal. Desculpe mais uma vez, pessoal, mas eu baixei aqui o som de toque do celular. Então vamos aqui, vamos copiar e voltar aqui, clicar aqui no OnCell Click e vamos colar. Só que agora que a gente vai colocar aqui, ó,
DBG Forms ou Forms, bota assim Forms, DBG Forms. E aí vou copiar esse cara aqui e vamos colocar aqui, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Pronto. Então, agora ele vai ter a mesma configuração do formulário. Essa aula está sendo mais longa, pessoal, porque é o seguinte, a gente está partindo aqui para 270 vídeos. Então, se eu for ficar fazendo vídeo de 10 em 10 minutos, esse curso vai ficar muito grande, muito longo, certo? E eu preciso já começar a fazer o outro projeto de contas a pagar e receber, certo? Então, eu estou demorando mais um pouco, mas pronto, ele está tudo aqui, tudo certinho, ó. Certo? Se vocês não gostou dessa configuração, vocês tiram essas configurações, essas cores aqui, mas eu não vou me importar mais com isso, eu já ensinei como é que faz, eu não vou ficar me prendendo mais essa parte aqui do layout, sim, mas essas configurações aqui, aí vocês colocam do jeito que vocês acharem melhor, certo? Então, aqui, ó, já está mostrando aqui a tela, tudo certinho, bonitinho. Ok? Vamos fechar. E na próxima aula a gente já vai para os outros botões, né? Bloquear selecionado, certo? Liberar tudo e bloquear tudo. Ok? Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau.